Estamos diretamente aqui do Portal Pará Negócios, onde a gente está gravando hoje um podcast especial. A gente vai falar de um evento fantástico que vai acontecer em breve, é o LVX, mas a gente está aqui com as pessoas que vão executar esse evento, que é o Albert, que ele é especialista em time de vendas, e a Guiomar, que ela é mentora de líderes. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Olha, que alegria, né, Alexandre, estar aqui com você, poder compartilhar muito conteúdo, muito insight, juntamente com a minha parceira aqui, Guilmar, né? Com certeza, obrigada aí pelo convite, é uma honra poder estar aqui. E vamos lá, vamos falar de liderança, vamos falar de vendas, e o Albert aqui, a gente está aqui à disposição. A honra é toda minha de ter vocês aqui. Já conheço vocês, né? De já ouvir falar muito de vocês. Vocês têm aí uma carreira muito legal, muita gente conhece vocês já têm um nome de mercado, né? Mas para a gente iniciar, eu queria entender um pouquinho de onde é que vocês vieram, como foi que foi a escolha para ir para a liderança, como foi que foi a escolha de ir para vendas, onde vocês estão hoje. Queria entender um pouquinho como é que vocês chegaram, né? Queria começar contigo, Guilmar. Fala assim, para mim, como foi o início da tua carreira e como foi a escolha de ir para esse caminho de liderança? Então, já tenho uma jornada, né, de 30 anos de carreira, onde fiz de tudo um pouco. A minha formação normal, a primeira formação, é publicidade e propaganda. Sempre fui do marketing, apaixonada pelo marketing. E durante os 17 anos que eu trabalhei em uma multinacional, eu tive a minha primeira oportunidade no cargo de liderança. E foi bastante desafiador, não é? Porque eu não me enxergava, eu não me via como aquele papel. Então, a partir daí, eu comecei a enfrentar desafios, desafios interessantes, e precisei realmente buscar conhecimento para poder superar esses desafios e conseguir. Passado o tempo, há mais ou menos 10 anos, eu tomei a iniciativa de virar empreendedora, e assim como eu tive dificuldade como líder, eu vi que muitas pessoas tinham essa mesma dificuldade. Então, inicialmente, eu abri uma empresa sobre capacitação Uhum. profissional, desenvolvendo projetos em company personalizados para as empresas. E a partir do momento de mais ou menos uns 4 anos para cá, que eu percebi que a liderança era o que mais precisava, era o meu propósito de vida, Uhum. eu comecei a desenvolver mais habilidades voltadas a buscar mais conhecimento nessa área. E atualmente hoje eu executo esse trabalho de mentoria das lideranças, muito voltado para as empresas, alguns líderes executivos, mas mais voltado realmente para as empresas, porque tudo começa lá. Então, com o passar do tempo, eu percebi que, ao treinar muito a operação, a equipe que estava no front, tinha algo que eu precisava ajudar também, que eram as lideranças. Então, essa carreira aí me trouxe um know-how, porque eu senti na pele as dores de um líder, e trouxe também a experiência de poder ajudar as pessoas. Então, hoje, o meu propósito de vida é ajudar líderes a inspirar e transformar pessoas. Que legal, que fantástico. A gente vai já entrar um pouco mais nessa Sim. questão, mas antes eu quero também trazer essa pergunta para o Albert. Albert, fala um pouquinho de como foi o início da tua carreira, por onde é que tu foste, como foi a tua escolha, como foi esse processo ali no início? Perfeito. Eu sempre conto a minha história que eu sempre tive na minha cabeça que eu não ia trabalhar empregado. Resumindo a história, eu passei 8 anos numa grande companhia, nós éramos transportador logístico da Ambev, e lá eu consegui trazer assim, muito conteúdo na prática voltado a processos, a equipe, eu tinha uma equipe de 25 pessoas. Nossa. E nessa minha transição de carreira que eu digo, eu conheci uma empresa de Santa Catarina. Eu trouxe uma franquia dela para Belém, onde a gente atuava diretamente com consultoria, Pode falar com ela? né, lá em Instituto. Então, Legal. nessa época, a gente veio, eu vim, trouxe ela para Belém e eu fazia treinamentos, mentorias para empresários. Durante 6 meses ali a gente fazia, e daí eu ia para dentro das empresas, justamente ali, atender as demandas, processos. Então, eu vim, o meu background é consultoria empresarial. Só que no decorrer do tempo, né, eu comecei a observar que o empresário tinha que alinhar a expectativa com o empresário. E um valor muito forte dentro do meu negócio é resultado. Uhum. É muito latente para mim gerar resultado para os meus clientes. Em contrapartida, quando eu entrava para desenhar um planejamento estratégico, desenhar um processo, às vezes a expectativa do empresário está muito alta e tu sabe que o empresário quer ver o que? Caixa, dinheiro ali na ponta.
E aí, às vezes, o empresário sempre brincava assim, me vê uma semana, 2 semanas, e a gente desenhando processo, criando planejamento, fazendo estrutura. Ele não consegue enxergar, porque é um resultado a médio, longo prazo. Uhum. Aí foi aí que eu virei a chave. Então, dentro da minha consultoria, eu tinha um pilar que era vendas. E quando eu disse, não, eu preciso agora trazer algo que gere um resultado mais rápido. E vendas, meu irmão, me fala agora, quando você fatura, vamos desenhar um plano, daqui 15 dias, dependendo da situação, a gente vai sentir o resultado aonde? No caixa, Uhum. aumento de vendas. Uhum. Alguma coisa vai acontecer. E aí essa expectativa já é mais sanada do empresário. Então, eu comecei a não atender mais o planejamento, outras coisas. Hoje eu ainda tenho alguns clientes que já estou 5, 6 anos que eu atendo Nossa. essa demanda. Uhum. Mas hoje, qualquer novo contrato, eu já não. Por mais que eu entenda, isso me ajuda demais, porque no momento que eu estou falando de vendas, eu sei muita coisa que está acontecendo por trás. Seja o processo, seja o próprio planejamento, a execução dele, entender de pessoas, que vai ser fundamental para a execução ali da estratégia de vendas. Então, hoje, eu acabo me posicionando justamente para o time comercial. Então, hoje, o empresário tem um time comercial, precisa performar, existe um gestor também que precisa ser trabalhado, e aí eu vou justamente para trazer ali as estratégias, plugar o funil, entender passo a passo e com base nisso aumentar de fato o faturamento. E eu sempre falo que, Uhum. né, inclusive nas minhas narrativas, eu tenho uma frase que é muito forte, não é sorte, é estratégia. Aham. Legal. Né? Alf Toffler diz o seguinte, se hoje você não tem uma estratégia própria, você fará parte da estratégia de alguém. Então a gente vem para justamente colocar estratégia. E aí ainda fala mais, né? Você vender mais com menos esforço. Porque às vezes o empresário ele entende o seguinte: preciso penar demais, um esforço muito grande para vender mais. Não necessariamente isso. Né? A gente vai inclusive falar de algumas estratégias que ele pode fazer virar uma chave muito rápido e aumentar o seu faturamento. Que legal, legal. Agora, só para entender, como foi que vocês se encontraram? Como foi que os caminhos se cruzaram? Tem alguma história bacana para contar pra Tem. gente? Conta aí, Guilmar. Não, na verdade, é tão legal quando você, eh, dentro do mercado, você não vê ninguém como concorrente, você vê como parceiro. Eu tenho muito essa leitura. Eu faço parcerias com muitas pessoas, muitos profissionais que atuam na minha área aqui em Belém. Graças a Deus, todas as parcerias de muito sucesso. E aí eu tive a felicidade de realizar um evento para o cliente, era uma convenção, e o Albert ia dar a palestra lá. E lá nós nos conhecemos, eu vi o conteúdo do Albert, achei o conteúdo super bacana, didático, ele sempre muito inovador, que são coisas que eu acredito e que andam em linha com a minha metodologia também. Então, achei aquilo interessante e a gente conseguiu construir ali um link e começamos a conversar. E de lá já conseguimos fazer outras parcerias, né? Já fomos para outros clientes, onde nós compartilhamos o palco também juntos. E o público gostou bastante, disse: Nossa, é muito legal que vocês têm metodologias muito similares, né? Então, o Albert segue uma linha que eu acredito muito. Então, esse encontro foi o cliente que nos proporcionou, na verdade, Perfeito. e que hoje a gente somou forças, porque nós trabalhamos com pilares, com 2 conteúdos que são extremamente relevantes para o sucesso de um negócio: a liderança e a venda, né. Então, como o Albert falou, o resultado é a consequência dessas 2 somas. Uhum. Então, a gente viu que o nosso trabalho consegue levar para os nossos clientes esse resultado que ele tanto precisa. Uhum. Então, é uma honra realmente a gente estar construindo junto essa parceria e quem está ganhando muito isso é o nosso cliente com essa soma de forças. Que legal. Isso. E eu queria para a gente iniciar esse foco no cliente agora, a gente primeiro fazer ali um overview do cliente. O que é, quais são as principais dores desse cliente que vocês conhecem muito bem, né? Tanto de liderança quanto de vendas, né? Então, conta um pouquinho quais são as principais dores de liderança tanto do empresário, empreendedor e o gestor também, né, o gerente, porque são dores similares, mas elas estão em níveis diferentes, né? Sim, com certeza, ótima pergunta, porque na verdade quando eu chego para fazer uma consultoria numa empresa que entra em contato comigo, geralmente eu pergunto assim: "O que que você hoje mais precisa?" E a resposta é tudo, né. Mas quando a gente vai fazer um filtro melhor, a gente o líder sempre o dono da empresa ou o líder sempre
a angústia dele é: eu quero ter uma equipe de alta performance. É o que ele sempre me fala. Eu quero ter um time de alta performance. E quando ele fala dessa dor, ele acredita que basta trabalhar o time dele. Basta contratar uma Uhum. consultoria ou uma palestra, um treinamento que foque no time dele. Mas, na verdade, a minha resposta é muito simples. Para que você tenha um time de alta performance, você precisa ser um líder de alta performance. Perfeito. Porque a alta performance do time é consequência de liderança, é legado de líder, né? Então, onde nós começamos? Preparando a liderança. Legal. A equipe também tem que passar por um processo de transformação, mas o líder tem que dar continuidade. Então, a principal dor realmente é o líder, o empresário, o dono de negócio ou o líder daquele time, que às vezes, muitas vezes é funcionário da empresa, ele entender que ele é o protagonista dessa mudança, que ele é o agente de transformação. E aí nós temos várias dores nessa escala, né? Temos a dor da comunicação, que é um pilar onde tudo da liderança sai pela comunicação. Se Uhum. ele vai dar feedback, se ele vai motivar, se ele vai reconhecer, ele tem que comunicar. Então, a comunicação, ela é a soft skills hoje mais relevante dentro de um perfil de líder de alta performance. Estudar sobre comunicação não é uma cultura nossa no mercado, né? A gente não aprendeu na escola como a gente deve se comunicar, mas ela realmente é a ferramenta que mais traz resultados a médio e a longo prazo. Você trazer uma comunicação empática, assertiva, estratégica e que realmente a equipe ela consiga compreender qual é o propósito da liderança, qual é o propósito da empresa, do negócio. Então, dentro dessa análise, o líder de alta performance ele tem que ter muitas soft skills, mas a primeira delas e a mais importante é a comunicação. E eu acho que hoje, com tantos meios de comunicação que nós temos, aumentou muito, né? A gente tem WhatsApp, a gente tem áudio, a gente tem e-mail, a gente tem mensagem. A gente acabou se perdendo um pouco essa variedade de ferramentas de comunicação e a gente usa algumas de forma indevida. Então, isso deixa a equipe um pouco confusa. Então, o problema da comunicação, às vezes, é a ausência dela, às vezes é o excesso dela que deixa a equipe confusa. Então, se eu pudesse citar aqui uma das principais dores, realmente, seria a comunicação da liderança. E aí isso se encaixa, Alexandre, né? Já fazendo elo com as vendas, porque muitas vezes a diretoria, dentro do planejamento estratégico, eles querem crescer 30%. Mas quem vende não sabe dessa diretriz. Que ele vende hoje um faturamento Y e ele tem que aumentar 30% em cima desse Y. Comunicação. Então não adianta eu chegar com uma estratégia, né, de vender mais se as diretrizes não estão bem claras. Ele não sabe o que é o vender mais, né? Vender Sabe qual é o mais, conceito do mais, né? entendeu? Então, qual é o intuito? Aí a gente volta num princípio básico, é por isso que eu falo que a gente passeia por isto, que não é só a venda. Eu sou um especialista comercial, mas eu trago ali a veia, lembra, né? Da consultoria. Isso vai calhar onde? Dentro do planejamento estratégico, qual é a visão da empresa Uhum. a um ano, médio, curto, médio e longo prazo? Uhum. E as metas têm que ser desdobradas. Então, se a gente vai hoje pensar numa meta mensal agora para o meu time, com base de quê? Qual é a referência? Aí geralmente pega lá no mês do ano passado e tal, mas qual o cenário atual? Se a gente for pegar agora, carnaval não caiu na mesma data do ano passado, então mudou totalmente a estratégia. Eu não posso congelar um número do ano Sim. passado e trazer para agora, e aí vai dar ruim, porque entra na desmotivação, porque o time não vai chegar. Porque tem coisas que a gente sabe que não vai, não tem milagre, né? Não tem Uhum. como. Então, pegando o gancho aqui, por isso que dentro da gente juntar os conteúdos, né, dentro da Guiomar, o conteúdo que a Guiomar está trazendo e o meu, é justamente para potencializar o resultado. Porque se não tem uma comunicação bem clara das metas, dos indicadores, porque existe não é só vender. Para eu chegar no vender, eu tenho lá, dependendo da empresa, eu tenho um KPI que é a positivação, eu tenho um KPI que é a própria visita. Uhum. Para que eu chegue lá nesse resultado, eu preciso desdobrar isso dentro de uma estratégia. Então, a comunicação ela precisa estar clara. O líder ele precisa sentar com o time, fazer follow-up, dar feedback, fazer ali, né, todo dia de manhã, pegar o resultado do dia anterior, trazer para o time, analisar, sentar e
tem E outras. por aí vai. Aí É uma vai. jornada, né? É uma jornada Uma enorme, né? jornada. Enorme. E aí, eu vou querer entrar daqui a pouco mais em comunicação, eu vou querer saber um pouco mais também de alta performance, tá? A Sim. gente vai entrar um pouco mais nisso. Mas antes vocês falaram de uma palavra que ela é muito comum no fluxo e tem muito a ver com vocês dois, que é desmotivação, né? Então, o cara não bate meta, o líder não sabe motivar. Acontece esse fluxo, né? E aí, como é que acontece, né? Trazendo de novo para a liderança. O cara não bateu meta, como é que tu pega o líder de alta performance para motivar essa pessoa? Não sei se é essa a estratégia, né? Tô trazendo aqui uma visão. Se também não for, falem como é que vocês fazem. Mas, e depois, como é que tu pega esse cara e coloca ele na linha para ele poder voltar ou bater meta? Né? Porque aí tem um fluxo de liderança também da área comercial que também precisa do conceito, né? Do líder de alta performance. Sim, sim, perfeito. Olha, é um tema extremamente relevante e um pouco complexo. A gente vai tentar resumir aqui nesse bate-papo, mas envolve aí várias ações do líder. Por isso que eu digo que liderança é ciência. Liderança não é intuição. Liderança não é herança de como você foi. Você teve um líder, você vai repassar do jeito que você foi liderado para o seu colaborador. Então, você tem que estudar sobre liderança. A motivação é, obviamente, que é muito difícil você motivar um vendedor para ele bater a meta da empresa, Uhum. né? Quando eu digo líder de alta performance, ele tem que entender e ele tem que estimular a sua equipe a ter sonhos. A empresa vai ser um meio para ele realizar os seus sonhos. Então, existem as metas da empresa, mas existem as metas pessoais das pessoas, para elas realizarem os seus sonhos e, através desses objetivos pessoais, se motivarem. Agora, quando eu passo por esse processo de frustração, que é muito comum na jornada de vendas, você tem que saber lidar com frustrações. Por isso que é tão necessário um líder que saiba implementar ações de bem-estar, de saúde mental dentro da equipe. Não só fazer motivação sem conhecimento técnico. A motivação, ela é muito, ela tem uma imagem errada na mente das pessoas, né? Que eu preciso estar gritando lá, que eu preciso estar agitando as pessoas, fazendo palavras positivas para motivar. Mas a motivação, ela é estratégia. A motivação é saber dar um feedback, é o líder se colocar ao lado do vendedor que não está batendo meta, é ele entender quais são as suas dificuldades e se colocar à disposição para ajudá-lo a resolver, porque ele é corresponsável do resultado. Ele não pode só dizer que o vendedor não bateu meta, e isso até alguns líderes, né, que não são preparados, fazem até uma perseguição, né, com quem não bate a meta. Então, o feedback bem estruturado, uma análise individual, o líder se colocando como o orientador, o desenvolvedor, andando junto mesmo, é uma relação de parceria muito próxima. Então, a motivação, ela vem de diferentes formas. Tem colaboradores que se motivam querendo um parabéns do líder, motivam pelo comissionamento, motivam querendo viajar no final do ano. Não dá para saber qual é a motivação de cada um, ela é diferente. Mas o líder está ali para poder entender essa motivação e para poder, junto com o colaborador, criar estratégias sólidas, em parceria, em conjunto, para que ele possa ajudar esse colaborador a acreditar nele. O Albert vai falar um pouco mais nisso, mas um líder de vendas, ele tem que trabalhar o fator de acreditar, ele tem que estimular as crenças vencedoras da sua equipe. Ele tem que ser o estimulador de bem-estar do time, mesmo quando o resultado não está satisfatório. Por isso que é necessário estudar liderança. Perfeito. E E aí, aí? fala da motivação, né? E aí é um pouco a emoção, a razão, né? Tem isso aqui, né? Aham, Com aham. certeza. E aí a Guilmar vem ali, né? E eu venho lá mais dando aquela apertadinha. Mas isso é muito bom, muito certo que a Guilmar falou. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava atrás de um serviço e aí eu recebi a mensagem, perguntei o preço. E aí eu entrei numa reunião e não respondi a pessoa. Ela falou, e aí, vamos fechar? E eu não respondi. Ficou aí, olha só, um monte de ponto de interrogação dela para mim, né? E interrogação, e aí, senhor, vamos fechar? E peguei e falei assim, calma, né? No outro dia eu falei, calma. E ela falou, ai, me desculpa, senhor, é que eu já levei meu esporro hoje. A meta não sei o quê, não vendi nada ontem, Caramba! entendeu?
E aí entra nisto aqui, né? Existe um número, existe uma meta a ser alcançada, mas como é que esse líder ele está proporcionando um ambiente com que faça com que aquela meta alcance? E até falei assim, até gravei uma história, falei, esse gestor deve ter levado também o esporro dele, porque tá, isso é uma cultura. O esporro desce, né? Vem descendo, aí dependendo do for, se o líder não tem uma inteligência emocional e ele não sabe filtrar, eu sempre falo isso, o gestor é para levar porrada. O diretor chega, bate na mesa, e aí, meu irmão? Aí ele não vai levar da mesma, né, a mesma forma para a liderança ali para baixo, né? Porque eles não estão preparados para levar esse esporro, né? Então, Aham. quando se fala de motivar esse time, o líder ele é o principal responsável por dar todas as ferramentas e direcionamento para que esse time chegue, entendendo qual é o gap daquele vendedor, o que ele precisa melhorar. Lógico que dentro de um planejamento, eu não vou estar com um cara que não performa. Uhum. Eu preciso treinar, direcionar, conduzir. Cada empresa vai direcionando, né? Ó, esse aqui não está chegando, já tentamos de todo, segue o caminho. Mas quando se fala disso, o líder ele tem que ser o responsável por cuidar desse time num ambiente saudável, competitivo. Inclusive, a gente coloca, eu utilizo uma estratégia que funciona demais quando se fala de motivar o time, que é a gamificação. Todo Conta mais, conta mais. todo meu projeto eu plugo uma gamificação. Por exemplo, eu Legal. tenho uma cliente que é muito menina, e aí tem que ser lúdico, né? Tem todo... Isso é um tema para um podcast, né? Falar de gamificação. Eu sou apaixonado por isso. Porque é o que gera a motivação, né? Isso, ela falou de ciência, vendas também é ciência. Eu preciso chegar e estimular ali para que gere uma dopamina. E aí a dopamina, todos nós temos uma predisposição para os jogos, aí trouxeram esses jogos para o ambiente corporativo. E quando se fala de motivar, eu sempre trago um jogo. Pego os principais indicadores, ludifico isso. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que a gente era só meninas, e aí elas todas as meninas super poderosas. Elas não são mais vendedoras. E aí são as meninas super poderosas. E a cada meta batida, né, que a gente desmembra, que não é só o faturamento, a gente tem várias. Ah, ela ganhava um superpoder, ganhava dois. Tantos superpoderes ela desbloqueava lá, tinha um dia no salão. Ou seja, isso gera motivação num time através dos indicadores. E aí o líder vem e conduz isso. Querendo chegar, por que não bateu a meta? Não, bora, entendeu? Tem que saber, e é justamente isso que a gente traz dentro do nosso trabalho, a estratégia Muito legal. para trazer o resultado. Gente, é simples, sabe? Eu até digo assim, não é coisa difícil. Eu tenho um outro cliente que a gente fez um campeonato, um ano, e aí não era, os gestores, sabe que eles eram? Técnicos, não eram gestores. E aí a gente pegou 3 vendedores daqui, 3 dali, Real Madrid, Fez Juventus, os times. fez os times, pegamos os indicadores, lá tinha muito lance de cancelamento de nota fiscal. O vendedorzinho sabe como fazer, né? Do mês, vamos bater a meta, no outro dia, pô, cancelou, devolução, tem esses negócios, acontece, né? Em algumas empresas. E aí a gente colocou, quando acontecia nota fiscal devolvida, era um pênalti, era um gol contra, sabe? Então a gente trazia o ambiente lúdico para os indicadores. E aí vem a premiação, e tem várias coisas pro lugar, porque às vezes as pessoas só põem um game, mas não põem o reconhecimento, não põem a remuneração. Tem várias coisas envolvidas, entende? Então, quando a gente fala de motivar o time, tem várias ferramentas, partindo do líder e juntamente com as estratégias comerciais. Que animal, animal. Se tiver mais cases de gamificação, é muito legal isso aí, A porque gente isso aí tem. abre a cabeça de uma forma fantástica, né? E dependendo do modelo, por exemplo, já coloquei Fórmula 1. Que Então, por legal. exemplo, Lúdico é muito lúdico. importante para inspirar, Então, eles não eram mais os vendedores. Era lá o piloto da Ferrari, né, o piloto da McLaren, e aí ludifica. Quem está na frente, quem está atrás, pódio, tem todas essas coisas. a inovação, a didática, né? E aí, só para puxar um gancho que o Albert falou, importantíssimo, né? Que muitos líderes acham que é isso que é líder, né? Chega aí, pessoal, não batemos a meta, bora bater a meta. Eu tenho essa informação no e-mail, eu tenho essa informação no WhatsApp, eu não preciso de um líder, que muitas vezes tem uma remuneração maior, para dizer que eu não bati a meta e para dizer, bora bater a meta. Então, a gente tem que sair desse contexto de um líder informativo, Uhum. perguntador, para um líder transformador. Ao invés de dizer assim, nós não batemos a meta. Por que nós não batemos a meta? O que faltou para que a gente pudesse bater a meta?
O que que vocês precisam de mim para ajudar vocês a bater a meta? Legal. Então, é quando eu me coloco como servidor do time realmente, porque esse é meu papel. Há muitos anos atrás, a pirâmide era inversa, né? A equipe ficava embaixo, o líder em cima, a equipe servia o líder. Há muito tempo isso já mudou, né? O líder fica no alicerce, como servidor do time que fica em cima. Ele está ali para escutar o time, ele está ali para perguntar, para saber. Porque o papel dele ali é pura e exclusivamente servir o time de ferramenta, de conhecimento, de conteúdo, de ações de marketing, de recurso, de Visão. game. Não importa. O líder está ali para servir o time e o time, com esse apoio do líder, vai gerar os resultados necessários que a empresa precisa. Legal. Bora puxar um pouquinho do líder alta performance. Eu quero Sim. entender um pouco da alta performance, como é que vocês tratam isso e qual é o conceito inicialmente, né, de alta performance. Como é o profissional alta performance para vocês? Na verdade, assim, quando a gente fala muitas vezes de profissional alta performance, às vezes a gente tem o equívoco de achar que a pessoa não erra. Possível, todo mundo erra, né? Existem duas coisas aí importantes que também são complexas, mas eu vou citar muito rápido aqui. A esfera de maturidade profissional que existe, o que nós chamamos de liderança situacional, onde a gente tem todo o caminho do colaborador, que é o bebê, o criança, o adolescente, o adulto, que é aquele colaborador que já caminha sozinho. E o líder tem que entender essa esfera de maturidade para poder enquadrar as pessoas na esfera e saber de que forma cada pessoa da equipe exige uma ação diferenciada do líder. Não dá para fazer uma liderança única para todos os membros da equipe. As pessoas têm necessidades diferentes. E também tem um outro dado muito importante. O Jack Welch, que foi eleito o maior líder de século, ele criou a teoria do 20-70-10. O que significa isso? O estudo dele diz o seguinte, que de toda a equipe, 70% são profissionais medianos, ou seja, eles atendem à expectativa, eles atendem. Você tem uma expectativa, eles atendem, eles fazem a roda girar. 20% são os alta performance, eles superam a expectativa, ou seja, eles vão além do que você espera, e 10% são de baixa performance, que são aqueles que você tem que olhar e decidir, em determinado momento, se é melhor eles irem, como o Jack Welch fala, serem felizes em outro lugar, ou se vale a pena investir neles para eles irem para os grupos dos 70 e quem sabe depois dos 20. Mas isso é uma estatística interessante, o 20-70-10, porque ele nos traz que realmente a maioria atende e não supera. O superar a expectativa, todo mundo tem a capacidade de superar. Mas isso depende de N fatores de estímulo de liderança, da cultura da empresa, de investimento em capacitação. Então, a alta performance, ela é aquele colaborador que sempre está aprendendo. Eu acho que esse é o segredo da alta performance. Ele tem a capacidade contínua de aprender. Ele nunca se deixa ficar na zona de conforto. Ele se desafia e ele vai além. Então, acho que o líder de alta performance é o líder também que não para de estudar, que não para de evoluir, que tem uma escuta ativa muito desenvolvida, principalmente com o seu time, que ouve feedback com o seu time, que é muito difícil. Você realmente ter a humildade a ponto de perguntar para o seu time: o que que eu tenho que fazer para ser um líder melhor para você? Né? Então, isso daí quem faz é o líder de alta performance. Uhum. Quanto mais humilde no sentido de entender que é um líder aprendiz o tempo todo, por mais tempo de estrada que tenha, por mais currículo que tenha, por mais idade que tenha, ele entendendo que ele é um eterno aprendiz, com certeza ele tem um pré-requisito importantíssimo para ser considerado um líder de alta performance. Uhum. E eu tenho clientes assim que me deixam bem orgulhosa. Eu vou já pedir para vocês contarem um pouco de cases, né? Eu acho isso Uhum. fantástico, porque Sim, vocês têm muita coisa para contar, né? sim, Então é sim. interessante trazer. Uhum. Mas e vendas de alta performance? O vendedor ou o gestor de vendas de alta performance, hoje ele tem um caminho específico para trilhar ali naquele momento da liderança com o seu liderado? Sim, com certeza. Só vamos trazer aqui, eu quero trazer essa reflexão, porque quando a gente fala sempre alta performance,
a gente sempre correlaciona, eu acho que automaticamente, na nossa consciência, a gente vê um atleta que correu numa maratona, Verdade. que recebeu prêmios e prêmios, e assim, eu quero ver esse cara, o líder, o vendedor de alta performance, é mais ou menos um atleta desse. E aí calha com o que a Guilmar falou, um constante aprendizado, reconhecendo erros. Entende? Vou te dar um exemplo. Se eu pego, eu tenho, você pediu para trazer case, Sim. né? Eu tinha um vendedor que ele era o que batia mais, assim, faturava mais que todo mundo. Mas dentro de todos os indicadores, ele não fazia visita, ele não fazia follow-up, ele não preenchia o CRM. Aí eu pergunto, ele é de alta performance só porque ele fatura mais do que todo mundo? Não. Então, quando a gente fala de ter uma alta performance, o vendedor que segue as diretrizes e está sempre buscando conhecimento. Eu sempre faço essa pergunta: você é vendedor, e até aqui, você que é da área de vendas, me fala aí o livro, hoje aqui é março, né? Hoje é o quê? 3? 4? Dia 5? 5. 5 de março. Qual foi a leitura que você fez, um blog, um vídeo que você assistiu sobre vendas? E aí, como é que eu quero ter uma boa assertividade na minha venda? Se eu não estudo, se eu não vou atrás, né, para treinar, para executar da maneira correta. E até no nosso treinamento falo da apresentação, no momento que eu chego no pilar de apresentação comercial, e aí eu dou esse exemplo, né? Eu, nas horas vagas, eu sou músico. Quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente passa dias e horas treinando, ensaiando, e erra e volta. Como que eu quero ter uma alta performance se eu não tiro um tempo para me dedicar, para estudar, para ler, para treinar? Porque eu estou no campo de batalha e de fazer essa autoanálise, assim, o que eu errei hoje? Que eu posso, de fato, amanhã fazer diferente. Eu acho que é muito difícil isso acontecer, entende? Do vendedor no final do dia de fazer essa autoanálise, assim, Eras, eu devia ter feito de outra forma e eu acho que eu teria mais assertividade. Então, quando a gente fala do vendedor de alta performance e um gestor, inclusive de alta performance, é ele sempre olhar nesse âmbito de ter um aprendizado contínuo, de buscar esse conhecimento, de ter a capacidade, né, de entender que ele errou ali, que ele precisa dar um passo para trás para ir para frente novamente, porque às vezes a gente vem muito com essa utopia da alta performance, aí o cara acorda às 5 da manhã e tem que ler 3 livros, ele tem que fazer 5 km todo dia, ele tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser tudo, e no Banheira final, de gelo. banheira de gelo e tal. E aí falando de motivação, o pessoal me liga. Ah, mas eu quero uma palestra motivacional. Eu disse, eu vou, mas não vai funcionar. Porque eu vou chegar lá, eu vou dizer, uau, bora, música alta, e tá, tá, tá. No outro dia não vai ter eu dizendo que isso é bonito, não vai ter outro dia a música, né, eletrônica, vai ter o cliente, vai ter o problema e menos a motivação. Porque é uma construção, como a Guilmar falou, né? O motivo. Qual é o motivo para agir? Porque eu acordo todo dia. E a gente se permitir que eu sou um ser humano, que eu preciso aprender, que eu preciso de ajuda, preciso buscar um conhecimento. Então, eu tenho até uma frase de Smith, eu acho, Marshall Smith. Os comportamentos que me trouxeram até aqui não são os mesmos que me manterão aqui. Então, às vezes eu vejo muito, e esse vendedor era uma dor de cabeça, mas eu faturo. Meu irmão, não é faturamento, é seguir os indicadores que a empresa tá cobrando. Não adianta você vender muito e você não cumprir lá, colocar no CRM a informação que a gente precisa dentro de uma pipeline para tomar a decisão. Então, alta performance é o vendedor ele seguir as diretrizes, fazer acontecer. E isso é gradual, entende? Eu tenho certeza, se ele faz follow-up, se ele faz um bom atendimento, se ele segue o by the book, que ele chama, né? Aquilo que ele tem que seguir, o resultado vai acontecer. E acontece, né? Porque já foi desenhado, um Já foi profissional já passou por isso, já já está tudo validou, validado. entendeu? Então, são essas coisas, assim, quando a gente fala. Agorinha, tu trouxe aí na tua fala sobre o evento que vocês vão fazer. Uhum. Aí eu quero aproveitar o gancho para começar a entender um pouco do evento. Eu queria saber, na verdade, no início agora, como é que o evento nasceu. Vocês se juntaram, né? Já falou como é que vocês se conheceram, como é que vocês começaram esse fluxo. Mas como foi que o evento nasceu? Qual é o público específico do cliente, do cliente de vocês, né, para esse evento? E qual é a promessa do evento para eles? Olha, o evento ele veio dessa necessidade que a gente vê no mercado
E realmente de feedbacks de clientes nossos que participaram pela experiência de ter o nosso conteúdo, né, tanto liderança e vendas, e o feedback foi extremamente positivo, e os resultados que a gente percebeu depois desse evento que nós fizemos para os nossos clientes. Então, cliente satisfeito, gerando mais resultado com menos esforço. Criar um método de trabalho inteligente, né? Eu sempre digo assim que existem atalhos saudáveis hoje para você conquistar seus objetivos, e o atalho é, sem dúvida, o conhecimento. Então, essa ideia do LVX foi justamente de unir essas duas forças, que é liderança e vendas, que é o que todo empresário, toda empresa e todo profissional do mercado hoje precisa ter conhecimento, independente de segmento. Ah, eu tenho um consultório médico, você precisa entender de liderança e vendas. Ah, eu sou advogado, tenho um escritório, você precisa entender de liderança e vendas. Então, hoje, antigamente se associava muito a isso, ao varejo, né? A um tipo de venda. Hoje, todo mundo precisa, qualquer tipo de profissional tem que entender. Então, o LVX nasceu dessa junção dessas duas forças e do feedback positivo dos nossos clientes. E a ideia realmente é proporcionar uma experiência diferenciada na forma de aprender, né? Trocar experiências. Sempre ouvi uma coisa dos líderes, dos clientes, que é o seguinte: é uma vida muito solitária, Guilherme. Ser líder, ser empreendedor, ser líder, fui promovido a líder, fiquei sozinho na empresa, estou cheio de dúvidas, não sei que caminho seguir. Então, por que não criar uma oportunidade de fazer esse network e você compartilhar com outras pessoas que estão nessa mesma Que é a situação? mesma dor, né? Que é essa troca. Eu acredito muito que o melhor conteúdo de sucesso de liderança e vendas está dentro das pessoas. Estão nos livros, mas estão nas experiências vividas pelas pessoas. E cada um de nós vive coisa diferente. Então, se a gente colocar numa mesa aqui 5 pessoas de segmentos diferentes, colocando aqui os seus principais cases de sucesso, eu posso completamente usar aquilo e levar para o meu dia a dia, além de trocar esse network interessante com o outro. Então, o foco do LVX é sair da forma tradicional de se dar treinamento e levar para a mesa realmente pessoas que tenham histórias vencedoras e tenham desafios a serem superados, e que essa troca seja feita de uma maneira muito profissional e também com conteúdos práticos que a gente ensina para o nosso cliente, né, Albert? Isso aí, perfeito. Porque se a gente vem por uma vertente, eu acho que boa parte das pessoas que estão até nos assistindo e vendo já participou de algum treinamento. Eu posso garantir que boa parte, principalmente que você participa de uma imersão, você está imersivo, você sai de lá, meu irmão, com uma ânsia de mudar o mundo. Perfeito? Agora eu. Só que aí eu digo assim, chega na empresa, e aí principalmente o empresário ele não tem um braço suficiente para execução. Esse é um ponto. Segundo ponto, que esse gestor ele não teve a mesma visão imersiva que o empresário, ele não está na mesma página e o diretor ele não vai conseguir, o empresário não vai conseguir sozinho, se o gestor não estiver nessa mesma página. Uhum, E esse é um objetivo nosso, de trazer essa liderança e trazer essa visão estratégica. uhum. Hoje a gente fala muito do intraempreendedor, de trazer esse gestor, né, com essa mentalidade, trabalhar isso de alguma forma. E é uma coisa que é interessante, que tanto eu quanto a Guiomar, a gente passeia pelo mesmo conteúdo. Por exemplo, a Guiomar tem uma expertise gigante comercial. Assim como eu tenho também né, expertise na liderança. Mas ela é a especialista e eu especialista na venda e liderança, mas a gente consegue passear e unir isso. E aí a prova do que a gente deu um treinamento para uma grande instituição aqui, né? E assim, os feedbacks, os resultados, que é isso, lembra que eu falei de um valor muito forte meu, que é resultado? Sim. Não adianta você sair de 2 dias do LVX e você não conseguir aplicar uma coisa que viu lá. A Exatamente. gente não aceita. Assim como aqui a gente está nesse podcast, alguma coisa que a gente falou aqui é executado. Se você for ali, peraí, o Albert falou aquilo, o Guilherme falou ali, meu irmão, põe para fazer. Assim a gente estava fazendo umas lives de aquecimento, e aí eu dei um exemplo lá de fazer NPS ali, fazer o que teu cliente quer de experiência. E aí até recebi um feedback de uma cliente que ela foi, mandou para os clientes formulário, disse, faz o formulário numa live.
ela foi e executou, Conta mais. né? Conta como foi. Por exemplo, a gente falou lá, porque às vezes a gente não entra com o olhar do cliente, a gente sempre está com o olhar do empresário, do negócio. E eu preciso saber como é que está a experiência, a gente estava falando de experiência do meu cliente. Pô, o meu produto, o ar-condicionado, a entrada, N coisas que talvez eu possa melhorar e eu vou ter um resultado positivo com o meu cliente, mas eu preciso saber a opinião dele, né? E através disso, de um formulário básico, simples, eu posso fazer. Aí eu dei esse exemplo na live e ela, mas estou tendo vários feedbacks aqui, inclusive surgiu uma ideia de novo produto, ela trabalha com essência, né? E assim, são coisas aplicáveis. Então, a experiência que a gente tem que trazer é quebrar um pouco esse viés do treinamento, a pessoa está ali, escreve, trazer uma experiência, por isso que tem o X aí, né, do Experience, a gente quer trazer uma experiência, e lógico, com conteúdo, né, de altíssimo valor e aplicável. A gente quer que as pessoas saiam de lá e de fato diz assim, deu certo, funcionou. Legal. Esse é o nosso propósito. Porque se for treinamento por treinamento, meu irmão, você pode ligar aí numa live aí, pode ir no YouTube, pode digitar, pode ler um Não livro, precisa da inversão. não precisa, né? Isso aí você Essa é a vai diferença. e faz. Mas quando a gente leva umas pessoas para um ambiente que existe uma troca, que como a Guilherme falou, que isso é muito importante. Eu vejo que muitos treinamentos, a pessoa chega lá e tá lá e ele é Só fica sentado só sentado, recebendo. só recebendo, ele sai obeso de lá. Fora o coffee que ele faz, ele sai obeso de conhecimento e informação que ele não sabe o que fazer pós esse evento. E eu e a Guilmar, a gente tem esse compromisso, né? Inclusive, a gente desenhou um plano de execução. Eles falam muito plano de ação, né? E aí, às vezes não sai da ação. É um de execução para botar em prática. Que Para ser legal. um líder melhor, né? Um líder vamos lá, de alta performance e, de fato, também melhorar suas vendas com estratégia. Bora entrar mais. Quero entrar mais, eu quero saber mais o Sim. que é que vai acontecer vão ser quantos dias, o que é que vai ter em cada dia e, se puder, contar um pouco das práticas que vocês vão trazer. Eu quero que quem esteja assistindo esse podcast tenha um gostinho assim de falar assim: vai ter, eu quero por causa disso. Olha, perfeito. A gente sempre, quando faz algum evento de experiência, a gente leva alguma coisa pré-pronta, mas a gente deixa também muito do que vai acontecer lá. Vou te falar do processo. Ao sinalizar interesse, a gente passa as informações para a pessoa que está interessada. Quando ela confirma a inscrição, a gente passa um formulário de escuta para poder entender melhor. Então, qual o segmento dela? Os desafios hoje dela? O que ela espera do LVX? Todo esse material vai ser analisado detalhadamente por nós dois, para realmente nós termos, apesar de ser um evento e vão ter algumas pessoas lá, mas a gente trazer personalidade para o conteúdo. Então, tem algumas coisas que vai depender muito do que a gente vai receber, não é? A gente sabe que tem pilares que já são de conhecimento de dores comuns das lideranças das empresas, como eu te falei. Obviamente que nós vamos falar de técnica de comunicação, possivelmente vamos falar da CNV, caso CNV aplicada a feedback. Também vamos falar como o líder pode ser um agente de transformação dentro do negócio, dentro da realidade dele. E vamos falar de adaptabilidade, porque é uma soft skill extremamente necessária. O mercado muda o tempo todo, as coisas mudam, e a capacidade de eu me adaptar, ao mesmo tempo que eu me adapto às mudanças com o ambiente que eu sofro, eu também sou um agente de transformação, me antecipando às tendências que eu estou vendo que vão acontecer. Então, a gente trabalha essas duas frentes, mas muito conteúdo ele vai depender muito dessa resposta de escuta que a gente quer ter dos participantes. E dentro disso, a gente vai fazer um recheio mais próximo dentro realmente da real necessidade das pessoas, para que cada uma que estiver lá possa dizer assim: nossa, parece que ela ou ele estão falando comigo, mas realmente a gente está falando com você, porque a gente passou o formulário de briefing e você nos deu a informação. Você imagina, né, Alexandre, você tem uma caixa de ferramentas de 500 ferramentas. E aí você tem 2 dias para usar 8 ferramentas, As certas, né? as certas. Então, para eu poder fazer uma triagem desse mundo de ferramentas que eu tenho, eu preciso escutar o meu cliente, né? Eu preciso entender. E aí, com base nisso, a gente tem uma lacuna em aberto lá para desenvolver com base nessa escuta. Mas em relação à liderança, eu já posso te antecipar que a gente vai falar sim
da comunicação, como é que um líder se comunica de forma mais estratégica, promovendo o engajamento no time, e como é que a gente também trabalha esse perfil de me adaptar ao que acontece, que eu não tenho controle, mas ao mesmo tempo me tornar um agente de transformação dentro do cenário que eu venho acompanhando de mercado. Legal. Passar para o Alves sobre as vendas. Uau. E aí, falando de venda, é muito prático, né? A gente vai trazer, porque teoria, lógico, precisa ter um fundamento, todo tipo de estratégia ele existe, tem um fundamento, princípio barra fundamento. A gente vai trazer muita ferramenta aplicável, porque assim, quando a gente fala de venda, é algo que eu tenho, pego aqui e executo. A gente está até Ah, conversando nos bastidores, uma estratégia que não tem como não dar certo se eu colocar em prática. E às vezes o empresário, ele está só preocupado com o quê? Com a captação de novos clientes, novos clientes. E aí tem a frase, né, que eu até falei para você, se hoje eu não vendo recorrentemente para o meu cliente, uma, duas, três vezes, estou sentado em uma pilha de dinheiro pedindo esmolas a terceiros e ou estranhos. O que isso quer dizer? Às vezes eu tenho um ativo que eu já trabalhei e eu não executo. Então, trazer essa clareza no treinamento, de que forma eu abordar esse cliente? Que ele já foi um cliente, mas ele virou inativo, né? Será que eu fiz, um CS legal, um pós-venda? comprou só uma vez e não comprou mais, Comprou né? mais, pegou feedback, preciso melhorar alguma coisa no meu produto, entende? Então, são N coisas. Tudo isso a gente vai trazer de forma estruturada, né, como eu falo, porque senão as pessoas acabam saindo perdidas para onde eu vou. Bora fazer um caixa rápido essa semana? Tem uma estratégia para isso, entende? Então, dentro da LVX a gente vai trazer isso, entendeu? Para justamente a pessoa ir aplicar e fazer acontecer. Então, às vezes é uma coisa assim que é tão óbvio, né? Mas a gente fala, se, não é de alta performance, mas aí vamos lá. Quantas ligações você fez hoje? Ah, não, O óbvio precisa ser não. dito, né? E aí então, meu irmão, qual é o teu comprometimento? Vamos. O óbvio precisa ser E, dito, nas, precisa ser feito. e o óbvio nas vendas precisa ser mensurado, né? Mensurado, Total. dados, entende? Então, assim, hoje, aí entra o gestor. Será que o meu gestor ele não precisa, né, o líder ele não precisa melhorar a parte analítica dele? Eu sei porque tem cliente que a gente utiliza o BI e se a gente olha, o gestor passa 3 dias sem ter acesso de entrar. E o BI me dando as vendas por localidade, me dando número de positivação, carteira de cliente. E aí, será que ele consegue analisar como esse meu vendedor ele só vende o produto A? Por que ele não vende o produto B? Porque ele já está viciado no A. Ah, será que ele está viciado? Olha só, meu irmão aqui tá viciado no A, então não. Mas tu conhece o produto B? Vende para mim. Tá tirando pedido Vamos fazer um frequente. roleplay. Não, mas o cliente, tu oferta o B. Mas tem o C também. Qual é o projeto dele? O que que ele vai fazer? Perguntas assertivas, pincelem, assim, nossa base aqui, Sim. pincelem, né? Viu o livro por aí, tá bem ali? É, tá ali desse Tá lado. bem ali. Meu irmão, perguntas, né? Ser consultivo. E eu sempre falo nas minhas palestras uma coisa assim, às vezes o cliente chega, ele quer a maçã, mas eu tô querendo vender a bendita banana, o mamão. Meu irmão, ele não quer, ele quer ver atrás da maçã, mas eu não sei que ele quer a maçã. Entende? Então, são umas coisas até básicas demais, mas quando a gente vai para o campo de batalha, que a gente vai ver, não segue, não faz. E aí quer vender mais? Aí, meu irmão, quer cruzar dedinho, né? Orar Tem que ir ali, para a estratégia, e tem que aí ir para a tem que ir para a ferramenta, tem que estratégia, conhecer. tem que ir para a execução, e aí o resultado vem. E é isso que a gente vai trazer, né, dentro desses 2 dias. E lógico que toda a experiência, a Guiomar já é nossa parte lúdica, inclusive ela é muito boa nisso. Ela traz um ferramenta, faz um negócio para cá, para lá, e aí vai dar bom demais. Muito legal. É, bom, tem mais alguma informação do LVX que vocês acham que é pertinente? Quem está assistindo a gente hoje saber? Já tem data, local? Como é que está essa organização Deixar desse para o Albert fluxo? aí. E quem quiser, como é que faz para Sim. se inscrever? Perfeito. A gente está, né, com as inscrições abertas, tá? Uhum. Inclusive a gente está, e a gente já está sentindo, inclusive, de localidade, parece que o povo está já, né, Guilmar? Os hotéis, enfim. E aí a gente, quando eu falei da experiência, a gente está em busca de um lugar para quebrar padrão. Disse mesmo assim, não é uma sala, uma luz, né, um data show. A gente quer algo que essa experiência seja assim fora da curva, né? Então a gente
Já está aí, né, Guilmar? Já vendo esse local, a gente visitou essa semana, né, a gente vai dar uns spoilers aí durante essa semana agora, Acompanhar as redes e acompanhar sociais. as redes sociais, né, de que é algo assim realmente fora da curva, para justamente a gente, né, entregar essa melhor experiência. E a inscrição Inscrição você pode tanto através do meu Instagram, Albert Souza OF, ou Guiomar Mentora, no Guilmar Instagram. Guilmar Mentora. vai estar na descrição, Isso. tá? Isso. Então, vocês que quiserem, vai estar na descrição tanto o Instagram deles, vai ficar também o WhatsApp e Isso. todos os contatos necessários para que vocês possam se inscrever. E o público, um líder comercial, um líder de operações, um empreendedor, não é isso, Albert? Isso aí. O empreendedor, o líder comercial, o próprio vendedor também, né, quiser participar. E o conhecimento, ele é muito importante. Nós temos uma gerente de RH que se inscreveu. Gerente de E, RH. e é legal que não é só, como tu falou assim, não é só o vendedor. O vendedor que se inscrever, ele tá querendo crescer. Isso. Ele vai aprender liderança, porque o principal papel do líder tá num patamar maior, né? Então ele vai se inscrever, mas já com aquela intenção. Então, se você é vendedor, tá num cargo que quer ser gerente, Tá quer ir em para um outro ascensão. nível, Já tá em tem que se preparar. ascensão, cara, é esse o caminho. E também porque a gente fala muito no primeiro dia de autoliderança. Então a gente tira esse mito que líder é só quem tem equipe. Equipe. Hoje os profissionais de sucesso, eles executam a autogestão, a autoliderança. A capacidade realmente de liderar a si mesmo. De ter um líder na hierarquia que vá dar o plus, mas que eles possam ter a alta performance nisso, né? Então a gente também trabalha esse conceito da autoliderança. Então, se você também está buscando se preparar, como eu lhe falei, a gente tem uma gerente de RH que se inscreveu, que eu achei super bacana para ela poder ter realmente, dar uma oxigenada, ver um outro contexto, ideias novas e levar isso para a empresa que ela trabalha. Então é sempre bom, conhecimento sempre é bom. Isso. E quem mais lá, até numa conversa nossa, eu e o Guilmar em reunião, eu sempre tenho um conceito seguinte, né? Porque dentro das empresas acaba, eu sou da logística, eu sou não sei o quê, e a mentalidade que tem que ser o seguinte: ou tu vende, ou tu ajuda a vender. Então, por exemplo, um gerente da RH, mas venda, o que que eu tenho a ver? Você precisa estar entendendo o que é a venda, né? Você precisa entender como é que funciona. Então, nada impede um gestor de logística, um gestor de RH, enfim, pode participar, né? Porque ele vai entender. E hoje tudo é venda, né? O produto final de qualquer negócio, de qualquer empresa é a venda. Se não tem a venda, não tem logística. Se não tem a venda, não tem o RH para fazer a Uhum. gestão dos colaboradores, porque não tem caixa. Se não tem caixa, não tem como comprar novos produtos, não tem como investir no negócio, tem. Enfim, então a venda ela é um pilar muito importante. Exatamente. E aí, quando a gente fala, até para finalizar nesse sentido de plugar os dois, porque não adianta eu trazer a melhor estratégia, o melhor funil, o hack que vai fazer você vender mais, que a gente sabe que quem vende são as pessoas. Uhum. Quando a gente entra dentro na parte de objeções, eu sempre falo isso. Eu posso trazer, entregar aqui para você um PDF com as melhores formas de quebrar uma objeção. Mas quando o cliente der lá uma objeção, meu irmão, o cara vai travar. E isso não é técnica de escrita, de copy, é comportamental. E aí entra justamente A gestão a comportamental que é da gestão, liderança. que é a liderança. Que Legal. não Exatamente. adianta vou treinar, não, vem cá que eu vou treinar teu vendedor a eliminar a objeção, a contornar a objeção. Tá aqui, baixa o template. Vai chegar na hora em que o cliente fala assim, mas eu acho que não, tá caro isso aí. Aí o cara já começa a se tremer por dentro. A objeção mais Se ajeita na óbvia, cadeira, né? e às vezes Tá é caro. mais O coração começa a sentimental. acelerar, né? O sangue corre pela veia e aquela coisa, ele não consegue avançar. Ele não consegue, porque isso é comportamental, né? É aqui, ó, é mente. Então não é só o jogo da copy. Não, espera aí que eu tenho um playbook aqui que tem as nossas Não é principais só projeções. gatilho mental, né? Entendeu? Então Comportamento. é comportamento, é entender na essência, né? Aí dentro da liderança, entender de gente, né? A gente fala muito do perfil comportamental, né? Eu, como vendedor, eu preciso conhecer de gente também. Uhum. Pô, eu estou diante de quem? De um comunicador? Como é que eu vou conduzir essa minha venda? Ou eu estou diante de um executor que ele, assim, quer saber se o pato não quer saber se o pato é macho, ele quer os ovos. E não adianta eu florear
falar que não vai, o cara quer saber quanto é que eu vou pagar e o que que tu vai me entregar. É uma forma. Então não adianta eu vir com um playbook. Não, mas quando tu chegar, tu vai fazer isso, isso. Se o cara é um executor, meu irmão, esquece isso aqui. O caminho é esse. Uhum. E aí, isso é técnica, é estratégia, é entender. E é tudo isso que a gente vai entregar lá, meu irmão. Então, E muito mais. eita, Então tem uma que hora de tempo não dá. Né, Bia? tem, tem que estar lá com eles. E aí, para a gente ir caminhando para o final, né, eu quero que vocês falem um pouco das considerações finais de vocês, tá? Já deixo um convite, cada um faz o seu convite para quem vai para chamar para participar, e aí eu encerro no final. Ok. Bom, eu queria fazer um convite para quem está assistindo a gente, que realmente deseja fazer um ano de muito sucesso, queira fazer essa virada de chave importante, esse é o momento, né? Eu costumo usar a frase: não delegue seu sucesso para ninguém. Então, o seu sucesso depende única e exclusivamente da sua decisão. E decidir por aprender coisas novas e se conectar numa mesa onde tem pessoas ricas de conteúdo, pessoas diferenciadas de experiência, essa é uma decisão que vai te trazer muito retorno. Então, eu acredito muito, tudo que eu fiz hoje, que me fez chegar até aqui, e poder fazer consultorias para empresas multinacionais, empresas grandes na nossa região, foram cursos que eu fiz, foram pessoas que eu conheci interessantes, foram aprendizados. E da mesma forma é quem está assistindo a gente, vai ser para quem está assistindo a gente. Então, faço convite a você. Está na hora de você virar uma grande chave na tua vida. Vem para o LVX com a gente. Vem dar esse primeiro passo. Aproveitar cada momento. Aprender, conhecer pessoas novas. Fazer uma imersão de qualidade. Viver uma experiência única. Eu tenho certeza que vai ser o início de uma jornada diferente para esse ano, de muito resultado que você vai alcançar. Então tá aqui o convite. Eu aguardo você lá na inscrição. Show. Agora é contigo, Albert. Perfeito. Primeiro, quero agradecer, Alexandre, pela oportunidade de abrir as portas aqui para gente. Tamo junto. Estamos muito gratos por essa conexão e também aí estender o convite a todos que estão assistindo aí. É um investimento, né? Hoje, quando a gente fala, mas eu já ouvi, já conheço e tal, eu esvazio essa xícara aí, meu irmão, porque, né, eu olho dessa maneira. Para que eu vou assistir a Guiomar se eu tenho uma pós-graduação em liderança? Tem uma coisa que a gente não encontra, que é a experiência de vida. Verdade. Eu posso ter lido vários livros, mas aquela pessoa, só ela viveu aquilo, e quando ela compartilha isso assim, traz algo assim surreal, né? Então, quando a gente fala aqui no LVX, é isso. Eu já vi, já ouvi sobre vendas, mas eu tive experiência, trago experiência de vida que ninguém mais viveu senão eu. E é isso que a gente vai compartilhar lá junto com outras pessoas. Esse que é o nosso ambiente ali com outras pessoas. Temos empresas já, né, Sim. Guilmar, grandes, né, empresas relevantes, que eu acho assim, eu não pagaria nem para ter dois especialistas, mas você pagaria para estar numa mesa onde tem essa empresa, para poder conhecer, seja a operação, seja a forma como eles fazem acontecer as coisas, entende? Então, quero deixar esse convite aqui para você que está assistindo, né, procure aí o nosso Instagram e garanta sua vaga. E nos vemos lá no LVX Experience 2025. E é isso aí, pessoal. Até para acrescentar o que eles estavam falando, e a experiência deles aqui no mercado é diferente mas eu também vou ver a treinamento do fulano lá de São Paulo. Cara, o cara tá lá em São Paulo, é outro mundo. Aqui eles estão há anos fazendo isso aqui em Belém, né? E é muito relevante nesse fluxo. Não só pelo aprendizado, pelo conhecimento, pelo networking, eles são fantásticos. Muito obrigado também por vocês terem aceitado vir, né? Todos os contatos vão estar na descrição, né? Se você procurar aqui nessa página ou na matéria, vai estar completo lá como você achar eles e mais informações também. E eu fico por aqui. Muito obrigado por mais esse podcast. E se você ficou até aqui, dá um like, curte, compartilha, comenta, fala aí qualquer coisa, mas estamos juntos. E é isso aí, pessoal. Tchau.